Nota sobre Charles S. Peirce. E Charles Sanders Peirce gerou William James, que gerou John Dewey, que gerou Richard Rorty, que, desembarcando no Brasil, gerou entre os nativos o maior frisson e confusão mental. Remontemos às origens. Peirce diz que o único significado de uma ideia reside nas consequências práticas que dela se possa inferir. Esta tese é o miolo da sua filosofia e o que origina sua denominação de pragmatismo. Pragma, em grego, são os assuntos da vida prática. Ironicamente, a tese é inaplicável na prática, porque existe uma diferença significativa e não raro uma separação abissal entre as consequências práticas que se podem inferir de uma ideia mediante conjectura lógica e as consequências práticas que ela de fato vem a desencadear no decorrer do tempo. Por exemplo, do marxismo pode-se inferir logicamente a revolução proletária e o Estado sem classes, como consequências pretendidas. Mas, na prática, suas consequências reais foram um golpe militar e a instauração da ditadura de uma nova classe. Qual dessas duas ordens de consequências representa o verdadeiro significado do marxismo? Peirce diz que o significado está na soma das consequências, mas no caso esta soma dá zero, de vez que as duas linhas de consequências, a pretendida e a alcançada, se excluem logicamente. Sendo assim, só nos restaria dizer que, do ponto de vista pragmático, o marxismo não tem significado nenhum, mas isto seria contraditório com o fato de que teve consequências práticas reais. De outro lado, como distinguir entre as consequências práticas que uma ideia desencadeia por si mesma e aquelas que decorrem de sua mistura acidental com outras ideias diversas, heterogéneas e contraditórias, ou ainda dos precalços imprevisíveis que acompanham sua difusão na sociedade humana? Para poder fazer essa distinção, teríamos de reconhecer que a ideia tem algum significado independentemente e antes de quaisquer consequências práticas que possa desencadear. Mas isto seria confessar que ela tem significado enquanto mero esquema representativo, enquanto imagem do real, o que seria a negação de todo pragmatismo. A alternativa seria admitir que as consequências acidentais fazem parte do significado das ideias, o que nos levaria à conclusão de que qualquer ideia pode significar qualquer coisa, dependendo do que os acidentes de percurso venham a fazer com ela durante o processo de sua difusão. Raciocinando por esta linha, chegaríamos à conclusão de que a Umbanda faz parte do significado originário da ideia cristã, já que os acidentes da história nacional produziram a fusão dessa ideia com os ritos africanos, ou que a AIDS é parte intrínseca do significado do amor, de vez que o amor fez algumas pessoas contraírem AIDS. Do mesmo modo, nada impediria que interpretássemos o pragmatismo como um idealismo, já que Royce, discípulo de Peirce, se tornou por acaso um idealista absoluto. Em descarada contradição consigo mesmo, Peirce afirma por outro lado que o método científico deve buscar apenas a verdade, independentemente de suas consequências práticas. Que é que a ideia do método científico tem de tão especial, para conseguir ser dotada de significado independentemente de suas consequências práticas, se estas, segundo o mesmo Peirce, são o único significado possível de uma ideia? Mais curiosa ainda é a negação peirciana de toda evidência intuitiva. Segundo Peirce, não temos nenhuma faculdade intuitiva e todo o nosso conhecimento é constituído de pensamentos feitos com signos, com base no conhecimento dos fatos externos. Porém estes fatos externos são conhecidos intuitivamente ou são também apenas signos. E como algo que não foi percebido intuitivamente poderia ser signo do que quer que fosse? Como conciliar a negação da evidência intuitiva com o conceito de signo? Um signo, diz Peirce, é algo que, para alguém, equivale a alguma coisa sob algum aspecto. Como poderia haver então qualquer signo sem a evidência intuitiva desse algo, bem como da identidade ou diferença entre o algo e o alguma coisa? Caso o bendito algo seja também somente signo e não uma presença efetiva captada intuitivamente, aí teremos signos de signos e assim por diante infindavelmente, o que simplesmente liquidará com qualquer possibilidade do uso prático de signos, até mesmo como mentiras convencionais. Pior ainda, não vejo como conciliar a negação da evidência com a confiança que Peirce tem no poder da lógica. A lógica nada é sem o princípio de identidade, o qual ou é uma evidência intuitiva ou é uma simples convenção aceita pela comunidade científica. Caso seja uma simples convenção, sua validade depende de um consenso numérico, o que o reduziria à mera reafirmação tenaz de uma autoridade, SIC, método de validação que o próprio Peirce considera anticientífico. Para Peirce, a evidência intuitiva tem validade meramente subjetiva, já que varia de um indivíduo para o outro. Ele confunde aqui a evidência, no sentido lógico ideal, com o ato psicológico de intuição, naturalmente subjetivo e falível, e este, por sua vez, com o mero sentimento de certeza, que não acompanha somente as intuições mas também as crenças, desejos e alucinações. Enfim, ele confunde o lógico com o psicológico, e isto é propriamente a marca registrada do psicologismo, do qual o pragmatismo não é senão uma versão, e contra o qual não é preciso argumentar mas somente remeter à introdução das Investigações Lógicas de Husserl 31.
Peirce pergunta, se a intuição é uma percepção direta, como podemos saber que temos intuições? Podemos, por intuição, saber que temos intuições. Ele considera isto um argumento fulminante contra a intuição, mas a resposta a esta última pergunta é simplesmente sim. Se não intuo que intuo, nada intuo. A intuição é necessariamente acompanhada de autoconsciência, senão se confundiria com a pura e simples sensação corporal. Se vejo, mas não intuo que vejo, não posso falar de intuição visiva, mas apenas de sensação óptica, desacompanhada de consciência cognitiva, como aliás é óbvio. Um homem que, como Peirce, não reconhece intuir que intui, ou está mentindo ou está num estado de decisão esquizofrénica, negando a própria autoconsciência. Só que ele é um pouco mais pretensioso do que os esquizofrénicos comuns, e exige que também nós neguemos a nossa. Se a evidência intuitiva não tem valor, o indivíduo sozinho nada pode saber, e, logo, diz Peirce, é necessário toda uma comunidade de investigadores para testar objetivamente a veracidade de qualquer ideia. Porém, se cada um desses investigadores também não é capaz de evidência intuitiva e certeza pessoal universalmente válida, quem fará a soma de seus pontos de vista para sintetizá-los numa verdade objetiva? Peirce parece crer que a comunidade académica existe de per si, como uma substantia primária aristotélica, que ela tem uma autoconsciência unitária e capaz de certeza, ausente em cada um dos indivíduos que a compõem. A comunidade académica é um ser dotado de consciência, formado pela soma de vários indivíduos inconscientes. Peirce é um transcendentalista sociológico. Ainda desse ponto de vista, se o único significado de uma ideia reside em suas consequências práticas, que consequências práticas se inferem da negação da intuição individual? Infere-se que cada indivíduo humano, não podendo confiar na sua própria autoconsciência, negará todas as evidências intuitivas que lhe cheguem, não podendo apoiar-se jamais em si mesmo, terá de render-se à autoridade da onipotente comunidade académica. O resultado prático disto é a redução da humanidade a um rebanho de animais dóceis, incapazes de entendimento pessoal e necessitados sempre do aval da autoridade científica. 32. Mais fundo ainda, Peirce afirma que nenhuma verdade constitui uma evidência em si, mas deve ser corroborada por alguma prova independente. Esquece-se de dizer que esta prova independente também nada vale em si e necessita de outras provas independentes e assim por diante infinavelmente, o que termina por neutralizar qualquer significado possível da afirmação de que nenhuma verdade é evidente em si. As verdades evidentes por si próprias, diz ele ainda, nada significam em ciência, e devem ser corroboradas por um critério científico, objetivo e público. Ora, a validade de qualquer prova assenta-se em última análise em princípios lógicos, que ou são evidentes de per si ou são convenções arbitrárias. Peirce não aceita nem que haja verdades evidentes de per si nem que as convenções arbitrárias valham alguma coisa. Assim, simplesmente não há princípios lógicos que possam fundamentar qualquer prova que seja. A única alternativa que resta a Peirce é apelar para a autoridade do público científico, isto é, para a autoridade do maior número, a qual por outro lado ele mesmo nega qualquer validade científica. É tudo um beco sem saída, e talvez por isto mesmo esta filosofia exerça tanto fascínio numa época que sente um requintado prazer em deixar-se prender em toda sorte de labirintos psicológicos. Segundo Peirce, a doutrina da intuição, ao afirmar que os pensamentos podem diretamente encarnar seus objetos, baseia-se na confusão entre signo e coisa significada. Bobagem. A intuição não é um pensamento ou uma representação, mas uma presença direta, como a desta folha diante dos olhos do leitor, a qual se impõe à sua consciência, sem signos e sem pensamento. Se algo é captado por meio de signos, não há nisto intuição alguma. Parece que Peirce confunde a intuição em ato com a mera lembrança de um objeto recém-intuído, a qual é, certamente, signo. Qualquer um sabe a diferença entre intuir uma presença e recordar-se de um ausente. Só Peirce não sabe, ou fazenda que não sabe. 33. Assim, malgrado sua apologia da prática, o pragmatismo é refratário a qualquer aplicação prática, por ser intrinsecamente contraditório. Também é desastroso o resultado a que se chega quando se aplica ao pragmatismo o método pragmatista de definir uma ideia por suas consequências práticas. A consequência prática fundamental do pragmatismo é a absorção das consciências individuais nulificadas numa onipotente comunidade científica dotada de poderes transhumanos e incapaz, por sua vez, de obter a prova de suas crenças senão pelo voto da maioria nas sessões académicas. Esta é a sua consequência lógica, deduzível do seu mero conceito, como foi também sua consequência real, historicamente verificada. É o que se vê pelo fato de que Richard Rorty, o último rebento da família peirciana, já reconhece explicitamente como único critério válido do conhecimento a lei do maior número, mostrando assim ao mundo a verdadeira cara do pragmatismo, que nem seu fundador teve a coragem de olhar de frente.